Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Para quem está chegando agora, eu sou a Rita, da Teteia Brinquedos de Pano. Queria convidar você a se inscrever no canal, pois toda semana a gente tem aula nova, tá bom? Antes de eu começar propriamente a nossa aulinha de hoje, eu queria lembrar vocês que eu tô lançando o meu curso de Casal de Príncipes da Teteia, tá? Esse curso ele é voltado para quem está iniciando na arte de fazer bonecos de pano. O método, né, de ensino é super fácil, o passo a passo é super detalhado. Você vai ter um investimento bem pequeno, tanto para adquirir o curso quanto o material necessário. Então, eu te convido também a clicar no link aqui abaixo e adquirir o curso agora, tá bom? Então, vem para a nossa aulinha de hoje, que vai ser uma peça super fofinha, super colorida e bem divertida. Olha, nós vamos fazer uma bonequinha meio estilizada, que na verdade ela pode ser um melhor amigo da criança, né, do bebê, ou mesmo uma naninha, tá? A lista do material necessário, bem como o molde, né, a cartela aqui com os moldes, vocês vão encontrar no link que está aqui abaixo da aula. Eu estou usando aqui uma mistura de tecidos de algodão e alguns pedacinhos de feltro para fazer, né, as partes do corpinho do nosso bichinho. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser costurar os bracinhos e as perninhas, passar uma costura na máquina, cortar e desvirar. E depois a gente vai costurar o que seria o rostinho do nosso bichinho na peça que seria o corpinho dele, tá? Então eu vou costurar os bracinhos e as perninhas e volto com vocês pra gente prosseguir. Bom, passamos a costura na volta. Agora a gente vai tirar o excesso do tecido, né? Eu sempre falo para deixar, quando é algodão, no mínimo meio centímetro, porque pode desfiar um pouquinho, né? Dependendo do tecido que você está usando. Então, aqui. Agora a gente vai desvirar essas peças e deixar elas aqui separadinhas um pouquinho pra gente costurar o rostinho no corpinho da nossa bonequinha. Então deixa eu mostrar um negócio aqui pra vocês, que é como eu costumo fazer. A gente sempre costura pelo avesso do tecido, né? O avesso da peça. Então, o molde a gente vai riscar no avesso do tecido. Só que algumas peças a gente tem que colocar no direito do tecido, que é o que a gente vai usar, né? Então, para eu saber direitinho aonde eu tenho que colocar essa peça aqui, que vai ser o rostinho da nossa bonequinha, eu tenho que, vou demarcar aqui com um alfinete onde vai passar a costura, que é para eu saber aonde eu tenho que colocar esse rostinho do lado do direito. Então, ó, eu marco com o alfinetinho
os limites, né, do risco, pra gente poder costurar aquela peça o mais corretamente possível, tá? Então, ó, aqui eu já fiz uma demarcaçãozinha. Então, agora eu vou virar. Tomando ela por base, eu vou pegar aqui. Ó, vocês estão vendo que eu tô deixando a mesma margem aqui e aqui. Então, eu vou alfinetar esse pedaço de feltro aqui, que nós vamos passar uma costurinha a volta inteira para como se fosse uma aplicação. Eu vou passar uma costurinha reta bem na pontinha, se você preferir fazer um caseado, se você preferir fazer um zigue-zague, se você preferir fazer a mão, tá? Então, ó, vou passar uma costurinha bem na pontinha, a volta inteira. Opa, não tirei os alfinetes de baixo, ele vai segurar a costura. Falha minha aqui, peraí. A gente não pode esquecer de tirar os alfinetinhos. Aqui, acho que eu saí um pouquinho. Pronto. Pregamos, então, o que será o rostinho da boneca, da bonequinha. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um pouquinho de enchimento nos pezinhos e nos bracinhos da boneca. Então a gente vai deixar isso aqui. Olha, eu tô falando boneca, mas na verdade assim, eu não decifrei se é uma boneca ou um bichinho, tá? Pra mim tem um formato quase de um ovo. Eu não saberia te dizer. Eu achei a figura engraçadinha, tá? Porque ela é coloridinha, a forma dela é bonitinha, os enfeitinhos que ela tem no rostinho eu achei uma gracinha. Então, quando ela estiver pronta, a gente de repente decide aí o que é, tá? Eu sei que vai ficar uma graça. Então, ó, tô desvirando aqui as partes, né? Porque a gente vai ter que colocá-las entre os dois tecidos para prender quando a gente passar a costura na volta inteira. Então tá aqui, isso aqui são os bracinhos, agora as perninhas. A gente vai colocar um pouquinho da fibra siliconada.
agora nós vamos encher um pouquinho com a nossa fibra siliconada, ó. Vou colocar um pouquinho aqui. Ó, pessoal, tá super fofinho, tá? Eu vou fazer isso com as outras 3 peças. E aí eu volto com vocês pra gente colocar no corpinho, tá bom? Olha, enchemos, né, as perninhas e os bracinhos. E agora, pessoal, nós vamos colocar essas partes que precisam ser costuradas juntamente com o corpinho, nós vamos colocar entre os 2 tecidos para passarmos a costura. Antes, eu vou fazer um pespontinho, eu vou fazer com a linha branca justamente para dar um realce, tá? Ela vai ter uma coroinha. Então eu vou fazer um pespontinho, ó. Porque eu não gosto do feltro chapado, sabe? Assim, só o feltro. Eu sempre gosto de fazer uma costurinha assim no feltro, porque eu acho que faz diferença. Eu acho que se você passar uma costurinha, um pontinho que seja, eu acho que muda a carinha do feltro. Da peça, né, na verdade, não do feltro. Eu não gosto de colocar peça de feltro sem ter um pespontinho, alguma coisa, tá? Então essa daqui a gente vai ter que grudar, costurar junto com o corpinho. Então eu tô fazendo aqui um. E eu acho que a pessoa que vai, vamos supor que você vai dar isso aqui de presente, né? Você vai dar essa peça de presente para um bebê, para um sobrinho. Com certeza a mãe dessa criança que vai receber o presente, com certeza ela vai ficar encantada se você fizer alguma parte desse tecido à mão. Eu acho que o trabalho manual mesmo, né? Quando você usar a sua mão mesmo para fazer, eu acho que agrega um valor ainda maior à peça. Então esse pespontinho aqui feito à mão, eu acho que vai ficar uma gracinha. Ó, tá aqui a nossa coroinha, tá? Uma outra coisa, pessoal, que eu sempre falo nas minhas aulas, eu sempre que vou colocar alguma peça que eu tenho que pregar no corpo, eu sempre procuro deixar uma margem em volta do risco com o mesmo tamanho. Eu vou explicar por quê. Porque se a gente deixa assim, né, cada parte com um tamanho, na hora que eu vou colocar o bracinho, eu não tô vendo aonde tá a linha aqui. Então eu posso colocar essa peça pra cá e essa peça mais pra cá. Então, na hora que virar, um braço vai estar mais torto, mais comprido que o outro. Então, o que eu sempre faço? Eu venho aqui e eu procuro deixar a mesma margem a volta inteira. Porque aí eu vou ver o final da peça que eu vou aplicar, eu consigo ver pela margem que eu deixei. Então, ó, aqui, ó,
Eu vou cortar a margem. Claro que não vai ser aquela coisa milimétrica, mas de preferência o mais o mais igual possível, né? Então, ó. Vocês vão entender o que eu tô falando na hora que eu colocar a peça. Entender melhor, né? Opa. Então aqui nós temos que fazer o quê? Nós vamos colocar a nossa coroa aqui no meinho da peça. Então, ó. Aqui tá o meio. A gente vai colocar a coroa aqui, ó. Nessa margem, tá vendo? Na margem que a gente deixou de corte. Tá aqui. Vou colocar um alfinete aqui. Olha a gorda aí. Opa. Olha a gorda aí, gente. A gorducha. Cadê a gordinha? Cadê a gordinha? Hein? Cadê a linda? Cadê a linda? Cadê a cãozinha linda? Peraí. Oi? A outra parte, pessoal, vai ser aqui os bracinhos. Então, eu vou colocar um bracinho aqui, ó. No molde vocês vão ter já a marcação qual é o local que vocês têm que colocar o bracinho, tá? Então eu vou colocar um bracinho aqui. Vou colocar ele aqui justamente no lugar. E vou vir com a outra parte aqui. Colocar o alfinete. Um pouquinho mais pra cá. É a cãozinha linda, maravilhosa, vitaminada. É. Lindona. É lindona. É lindona. Ai, que delícia. Que delícia. Pronto. Vamos colocar também um alfinete aqui. A mesma coisa com esse bracinho. Vamos colocar um pouquinho pra dentro aqui. E agora as perninhas.
essa parte, assim, é que a gente tem que fazer com mais cuidado pra, ó, aqui, na hora que eu coloquei o alfinete, o tecido andou. Então, provavelmente, na hora que eu fosse passar a costura, talvez não pegasse a perninha. Então, é a parte que a gente tem que tomar mais cuidado pra prender corretamente, tá? Então, ó, não sei se vocês perceberam, toda a todas as peças que a gente vai prender, eu tomei como parâmetro a margem que eu deixei, tá? No tecido. Vou colocar mais um alfinete aqui. Agora eu vou para a máquina passar uma costura na volta inteira. Lembrando que esse pedaço aqui, ó, de perna a perna, a gente não vai costurar, porque nós temos que desvirar a peça, tá? Então, nós vamos passar uma costura daqui, aqui, terminando aqui, aonde a gente pregar a perna. Aí a gente vai deixar, não esquecer de dar reverso no início e no fim. E é isso. Tá bom? Vou lá. Eu já tirei todos os alfinetes. Agora, por essa abertura aqui, nós vamos tirar, vamos virar a peça, tá? Então, puxar o bracinho. Vamos puxar o outro bracinho que tá por aqui. Perninha. Pronto. Com a ajuda do nosso pauzinho aqui, palitinho, vamos só dar uma forma aqui no nosso brinquedinho aqui. Olha a gracinha que isso aqui vai ficar, pessoal. Não acabou, tá? Ainda não acabou. Então, próximo passo, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um pespontinho também, do mesmo jeitinho que a gente fez naquela coroa. A gente vai fazer um pespontinho à mão, aqui nesse coraçãozinho. Então, deixa eu pegar aqui, ó. Uma linha grande aqui, vamos tirar. Então, vou pôr aqui por trás e o que a gente fez na coroa a gente vai fazendo o coração com uma diferença.
A gente está grudando, né? Tá pregando o coração no tecido. Lá a gente só fez um pespontinho na volta da coroa. Aqui a gente, ao mesmo tempo que a gente faz o pespontinho no coração, a gente está pregando ele no tecidinho da nossa figura aqui. Cuidado para não pegar os dois tecidos, né? A gente tem que pegar só o de cima. E aqui a gente vai fazer um arremate. Só tirar aqui que ficou meio grosseirinho. Pronto. A gente vai ter que fazer o rostinho dela, mas o rostinho da figura eu gosto de fazer depois que ela tá cheia, tá? Que ela tá cheinha. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos encher com a nossa fibra siliconada. Então, vou pegar aqui e a gente vai encher a figura. Aqui a gente nem precisa da ajuda do palitinho, porque como a abertura que a gente deixou é maior, com a própria mão a gente consegue, e a peça não é tão grande, né? A gente consegue E agora a gente vai fechar com um pontinho invisível essa abertura que nós deixamos aqui, ó. Tá? Nós vamos fechar aqui.
Só segurar um alfinete. Eu vou colocar a linha aqui por dentro. Opa. Branca aqui, porque o fundo do tecido é branco, né? Então, ó, deixa eu só mostrar pra vocês como é que é, pra gente fechar. A gente vai pegar um pouquinho do tecido de um lado da abertura e um pouquinho do tecido do outro lado da abertura. Isso o pessoal, né, chama de ponto invisível. Um pouquinho, ó, do tecido deste lado, o mais na dobrinha possível, e um pedacinho do lado de cá. E a gente vai fazer isso em toda a abertura. Isso, claro, para arrematar a peça e também, né, para fibra que a gente colocou não sair. Isso a gente tem que fazer em toda peça que a gente for trabalhar. Opa. Bom dia. Deixa eu tirar o alfinete aqui. É um pouco chatinho fazer essa parte, mas aí você testa tua paciência. Falta pouquinho aqui. Pronto, tudinho fechado. Agora nós vamos vir aqui, vamos arrematar. Eu arremato sempre dando 2 laçadinhas na agulha. Opa. Procuro não embaraçar o fio. Aí quando a gente trabalha com fio duplo é fogo. Olha, costuramos então aquela abertura que nós deixamos aqui. Agora sim a gente vai colocar os olhinhos, a bochechinha e fazer a boquinha dela. Eu vou pegar um lápis só para desenhar, fazer assim um esbocinho de onde vai ser a boquinha. Vou pegar aqui as bochechinhas. As bochechinhas vão ser exatamente aqui, ó. Para que elas também não andem na hora que a gente for fazer o pesponto, eu vou colocar um pinguinho de cola no meio.
tá? Só pra ela não andar na hora que a gente tiver. Um dedinho pra cá, um dedinho pra cá, ó. Vou pôr um pinguinho de cola aqui e um pinguinho de cola aqui. Só pra não andar mesmo. Botei. Olha, agora aqui a gente vai fazer a boquinha dela. Então a boquinha vai ser exatamente aqui, ó. Então eu vou fazer com lápis. Peraí. Oi, Rodrigo. É isso aqui a boquinha dela. Que a gente vai fazer um bordadinho com linha preta. Mas primeiro nós vamos pregar nossas bochechitas. Então, do mesmo jeitinho que nós fizemos no coração, a gente vai dar um pespontinho a volta inteira, pegando o tecido do corpinho. Então, lembrando, fazemos o pesponto enquanto pregamos a bochecha no corpinho, no rostinho, né? Eu vou dar uma arrematadinha, ó. Colocar. Nós vamos fazer a mesma coisa com a outra bochechinha.
Rematamos. E agora nós vamos para pregar os olhinhos e fazer a boquinha. Isso eu vou fazer com linha preta. Aqui eu estou usando a linha de bordar. Agora nós vamos bordar a boquinha. Eu estou escondendo o nozinho aqui na bochechinha. E ó, a boquinha eu vou fazer nos pontinhos atrás. Opa, eu tô mexendo muito boneco, né, gente? Pera aí. Eu já ensinei, acho que a fazer ponto atrás. Tem uma aulinha no canal onde eu ensino a fazer o ponto atrás, tá? Antes de eu arrematar aqui, o que eu vou fazer, pessoal? Os olhinhos, eles vão ser 2 botõezinhos pretos. E eles vão aqui, ó. Deixa eu só... Eles vão aqui. Tá? Eles vão aqui. Então, o que eu vou fazer? Para não ter que dar outro nó, eu vou pregar, vou passar essa linha aqui, ó, finalizar a boquinha. E eu já vou vir aqui para onde está o nosso olhinho. E já vou passar a linha aqui no botão. Então, só para vocês verem, eu terminei a boquinha. Tá? Finalizei. Ok? Ó, passei já a linha pra cá. E o próximo passo vai ser pregar o botão. Como a gente tá falando de crianças, né? Que a gente vai dar isso aqui para uma criança. Então, a minha sugestão é que você pregue com uma linha grossa, né? E que você passe a linha pelo botão várias vezes. Pra gente não correr o risco do botão soltar. Então, opa. Isso aqui não tem ciência, tá, pessoal? É pregar o botão. Tô pregando esse aqui pra vocês verem. Opa. A gente vem aqui.
uma voltinha. E agora, eu vou passar daqui, eu vou vir pra cá, que é onde colocaremos o outro botão. Tudo isso para não ter que dar nó, ficar escondendo nó, essas coisas todas, tá? Então, vou tirar o alfinete e vou pregar esse botão. Eu volto com vocês com ele prontinho, tá bom? Olha, pessoal, eu fiquei pensando, é uma boneca? É um bicho? Não, cheguei à conclusão que é um ovo, tá? Então a gente vai chamar de ovo rei, tá? É um ovinho, ele lembra um ovinho e é um reizinho. Muito fofinho, muito alegre, muito colorido. Achei que é fácil de fazer, vai pouquíssimo material. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Aí depois vocês me contam, tá? Bom, nosso ovo tá pronto. Eu peço para aquelas que estão chegando agora no canal, se não se inscreveram ainda no canal, se inscrevam. Temos aula nova toda semana. Ative o sininho, curta, compartilhe, comente. Eu achei a aula de hoje super divertida de fazer, uma peça nova, diferente. Se você não comprou o curso, clique aqui embaixo e compre o curso. E eu sempre lembro vocês no final das aulas que tudo que é feito à mão é único e é inesquecível. E eu espero vocês na nossa próxima aula.